Olá a todos, meu nome é Monique Silva, sou estudante do terceiro ano do curso de Eletrônica integrado em Ensino Médio do Instituto Federal de Campinas. Eu sou a desenvolvedora do projeto Avaliador de Temperatura Corporal sem contato com registro na nuvem. Hoje eu vou contar para vocês qual é o contexto na qual o projeto está inserido. Ele está inserido no contexto da pandemia da Covid-19, sendo a Covid-19 um vírus responsável por causar sintomas respiratórios graves e vítimas fatais. Seus sintomas são similares de uma gripe comum e podem ser infectados desde recém-nascidos até idosos. Deve-se ressaltar que esse vírus é um novo patógeno, então as pessoas elas não estão devidamente imunizadas contra eles. Elas estão mais suscetíveis a ter uma infecção com esse vírus da Covid-19. Um dos maiores problemas da Covid-19 é que ela não tem uma vacina comprovadamente eficaz. Portanto, torna-se essencial a utilização de estratégias para evitar a expansão do vírus e o colapso do sistema de saúde. E é aí que o distanciamento social ele se torna uma das estratégias mais faladas no mundo. Só que se a gente levar em consideração que as pessoas elas têm uma natureza de sempre se aglomerar em estabelecimentos públicos e instituições escolares, essa estratégia sozinha ela não dá certo. Então, a aferição da temperatura corporal toma forma, sendo uma estratégia de modo a auxiliar o distanciamento social. A aferição da temperatura corporal, ela faz com que as pessoas meçam suas temperaturas e caso ela tenha uma temperatura corporal superior a 37,8 graus, significa que ela está com febre. E a febre é um dos sintomas da Covid-19. Então, essa pessoa pode ser uma possível infectada com a doença. Então, desse modo, ela não pode adentrar os lugares porque ela pode ser uma possível pessoa com suspeita da Covid-19. E aí, nessa realidade, as pessoas passaram a utilizar de termômetros de todas as formas para medir a temperatura uma das outras. Só que essa medição ela acontece com termômetros muito perto, numa distância de 4 a 6 centímetros. E esses termômetros eles não possuem um banco de dados. Então a gente não consegue fazer um mapeamento das pessoas de qual está sendo a temperatura das pessoas de determinadas regiões. E é nesse contexto, nessa realidade, que a gente desenvolve o projeto, cujo objetivo principal é o de desenvolver um equipamento que realize as medições de temperatura sem contato e que seja capaz de verificar as alterações significativas, fornecendo visualização visual e sonora. Aí a liberação ou não dessas pessoas ao acesso desses locais públicos e instituições escolares fica reclusa aos gestores. Mas os dados que a gente terá dessas temperaturas, eles serão armazenados em uma plataforma na nuvem e em uma plataforma local, para que as pessoas possam posteriormente analisar esses dados e utilizar para estudos, utilizar quando a temperatura corporal das pessoas começou a baixar ou diminuir em determinadas regiões. Para isso, a gente desenvolveu alguns métodos, alguns materiais. Para a gente poder desenvolver esse equipamento, a gente desenvolveu um esquema para entender como que vai funcionar esse equipamento. É o seguinte, a pessoa vai lá realizar a medição dela sem contato físico. Caso a temperatura seja inferior a 37,8 graus, ou seja, a pessoa não está com febre, vai acender um LED verde, a temperatura da pessoa será mostrada no display, a gente vai armazenar essa nuvem, a pessoa está liberada e pode seguir. Mas caso a temperatura seja superior a 37,8 graus, a gente vai acender um LED vermelho, vai mostrar a temperatura no LED, vai acontecer uma emissão sonora e a gente vai armazenar esse dado na nuvem local. Aí, se a pessoa acessa ou não o estabelecimento, fica recluso ao gestor do lugar. Mas após isso, a gente vai recomeçar a operação e assim segue-se sucessivamente. Com o desenvolvimento daquele esquema anterior, nós passamos a desenvolver um diagrama de blocos, cujo componente central é a placa microcontroladora ESP8266 no DIMM-CU. Ela faz conexões com o LED strip de indicação visual, o display OLED de indicação visual, o buzzer de indicação sonora, o módulo SD card, o RTC para o armazenamento local. Ela envia os dados para o TeamSpeak, fazendo o registro e armazenamento de dados na nuvem. E ela também se comunica com o nosso sensor de temperatura.
o GY-MLX-90614, que é um sensor que a gente tem exatidão médica de mais ou menos 0,2 graus Celsius e consegue medir a temperatura em uma distância de 50 centímetros. Com o desenvolvimento desse diagrama de bloco, entendendo como iria funcionar a parte elétrica do nosso dispositivo, a gente desenvolveu o circuito elétrico, posteriormente a nossa placa PCB. Após isso, nós desenvolvemos a nossa programação no software Arduino IDE, onde utilizamos de bibliotecas como a ThinkSpeak e o ESP8266 para comunicação via Wi-Fi. Posteriormente, desenvolve esse que é a nossa proposta de design, que é a que vocês estão vendo, que ela vai ser plastificada. Nós iremos utilizar plásticos para fazer toda a proteção do nosso esquema elétrico desenvolvido. Com tudo isso que eu falei para vocês, com todo esse desenvolvimento teórico, metodológico, a gente chega aos nossos resultados preliminares. A gente consegue fazer o armazenamento de dados na nuvem, o armazenamento local, fazer as indicações visuais, como vocês podem ver no display, com o LED, sendo o verde a pessoa está passada, está liberada, e o vermelho a pessoa não está passada, não está liberada, a temperatura está alta, tomem cuidado. Só que a gente não tem o sensor que mede numa distância de até 50 centímetros, porque esse sensor ele não está conosco, ele está em processo de importação, portanto, nós estamos utilizando um sensor para substituí-lo. Só que ele ainda não executa as mesmas funções, por isso temos apenas esses resultados preliminares. Nessa imagem que vocês estão vendo é como aparecem os dados de armazenamento na nuvem, sendo uma tela que aparece a temperatura sendo maior do que o desejado e outra tela a temperatura sendo menor do que o desejado. É muito importante ressaltar que esse projeto ele foi aprovado pelo CONIF. Então, a gente está conseguindo essa verba, esse incentivo para conseguir disponibilizar esse projeto em mais instituições federais após a chegada do sensor. Com isso, a gente consegue concluir que temos um dispositivo que realiza o armazenamento local em nuvem, que ele faz a visualização visual e sonora, só que a gente não tem o sensor, porque ele está em desembaraço aduaneiro. Com a chegada do sensor, a gente espera, nossos próximos passos, é minimizar a disseminação do Covid-19, uma vez que as instituições elas vão poder ter um sistema de alerta online automático de avaliação da temperatura das pessoas que vêm e vão das instituições escolares. Um agradecimento especial às instituições do IFSP e o CONIFT, que fomentou o nosso projeto no edital CONIF 1 2020. Agradecimentos especiais também ao Grupo de Pesquisas e Tecnologias Aplicadas ao Desenvolvimento de Projetos no Ensino Médio Superior e para o Grupo de Tecnologias e Aplicações de Educação. Essas foram as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção e oportunidade. Até a próxima!